Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Deus, Criador dos céus, da terra, Senhor de nossa vida, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai, para mais uma vez buscarmos o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Neste instante em que nós nos reunimos para estudarmos a Tua palavra, sabemos, Senhor, o quanto nós precisamos da direção do Senhor, o quanto nós precisamos da direção do Teu Espírito Santo. Fale conosco agora, nos dê sabedoria, que o Espírito Santo possa nos direcionar, para que tudo aquilo que falarmos, Senhor, possa ser bênção, edificação na vida da Tua igreja, na vida dos Teus filhos e filhas, que agora nos assistem, nos ouvem. Oh Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, lava-nos, limpa-nos no Teu sangue, derrame sobre nós, Pai, a Tua glória. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, nós oramos. E no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Eu vou pedir aos irmãos que fiquem com as suas Bíblias abertas, para que nós possamos acompanhar aqui. Então, irmãos, o que nós vimos de essencial no livro de Gálatas até agora? Aquela velha discussão que Paulo enfrentava quando Paulo, estava anunciando o Evangelho e a graça, o Evangelho de Cristo, o Novo Testamento, e isso já estava, já havia sido pregado aos Gálatas, mas de repente, uma meia dúzia de homens lá, de pessoas, de falsos cristãos, falsos líderes, começaram a trazer de novo os rudimentos da lei, as velhas práticas religiosas, as velhas tradições que eles receberam. Irmãos, a tradição religiosa, na maioria das vezes, é a maior inimiga de uma pessoa. Uma pessoa, para poder respeitar a tradição religiosa que herdou de seus pais, ela é capaz até de desobedecer a palavra de Deus, desobedecer a Bíblia. Na maioria das vezes as pessoas preferem ficar com a religião do que com a palavra de Deus. Elas ficam com a religião, com a tradição, com o que aprenderam, não obstante isso, às vezes, ir contra o que a palavra de Deus diz. Então, há um cuidado, há uma necessidade de termos um cuidado, de não retrocedermos na liberdade que Cristo nos dá. E esse era o conflito de Paulo. Paulo, ele estava vendo que o trabalho dele para com os Gálatas havia sido um trabalho inútil, que eles não conseguiam entender que a velha aliança passou e que agora eles viviam um novo tempo, um tempo de graça, um tempo do favor de Deus. Como falamos ontem, se você não viu, veja lá as outras lições na nossa playlist. Vou repetir, IEQ Progresso JF. Você vai ver que nós falamos sobre a plenitude dos tempos. Jesus é a plenitude do tempo, então dos tempos. Então, esse era o confronto. E o capítulo 5, Paulo, ele faz um alerta que é muito importante na minha vida e na sua vida. É um alerta que nós precisamos estar atentos para que a gente não caia nessa cilada. Vamos ler? Então, olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 5 do livro de Gálatas. Ele diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que Paulo está dizendo? Ele fala assim, olha, vocês têm que ser firmes nesse encontro que vocês tiveram com Jesus, nessa nova vida que vocês vão ter com Jesus. Vocês precisam estar firmes
nessa liberdade. Irmãos, servir a Cristo não é jugo, não é fardo. Seguir a Cristo é liberdade. Nós temos que ser livres e viver essa liberdade que Cristo nos dá, sem trazer o jugo, o fardo, a escravidão de uma religião que muitas vezes nos oprime e nos escraviza. Então, Paulo ele está dizendo, fiquem firmes nessa liberdade, não voltem atrás, não retrocedam na vossa caminhada. Irmãos, há um desafio na vida do crente, é manter a sua firmeza espiritual. O crente ele tem um desafio diário, constante, que é estar sempre firme, sem retroceder. Na maioria das vezes, as pressões fazem as pessoas retrocederem. Paulo está dizendo, fiquem firmes, não cedam a essas pressões. Ele diz aqui, hoje talvez a live seja curta, porque como eu disse, eu vou dividir em 2 dias. Ele diz, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então eu quero falar uma coisa séria com vocês aqui hoje. Preciso falar algo muito sério para vocês. Quando a gente não valoriza o que Deus fez conosco, quando a gente não leva a sério aquilo que Deus fez na nossa vida, a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo, ele terá sido em vão por nós. E isso tem um sentido muito forte e muito complexo, porque Paulo está dizendo o seguinte, se você se deixa circuncidar, ou seja, se você começa a permitir que as velhas práticas voltem para a tua vida e você fique preso de novo, como nós falamos ontem, aos rudimentos fracos do mundo, pobres do mundo, se você dá lei, se você volta para a velha prática, sabe o que a Bíblia está dizendo para você? Para mim, para todos nós, é que então não há salvação para nós. Porque é como se Cristo não tivesse morrido por nós. É como se o advento da morte de Cristo, ele não tivesse o menor significado para nós. Um retrocesso à lei, um retrocesso às tradições. No caso aqui dos Gálatas, era a lei. Mas no nosso caso hoje, e a Bíblia é um livro de aplicação, no nosso caso hoje, nós temos que ter um cuidado para que nós não comecemos a trazer todo um histórico, tradição, práticas das velhas tradições também para no meio do cristianismo. Paulo disse, se vocês vão ficar presos à velha lei, então Jesus para vocês não teve sentido a morte dele. Ele veio vos libertar da lei, ele veio cumprir a plenitude dos tempos, nos resgatar de todo o processo que a lei era incapaz de nos perdoar e nos justificar. Se eu volto a praticar isso, então que sentido teve a morte de Cristo? Mas não é apenas uma expressão. O que ele está dizendo é que nós vamos de novo voltar a ficar longe da salvação. Quem retrocede na fé é como se ele desistisse, abrisse mão da porta da salvação que é Cristo. Esse retrocesso é o mesmo que dispensar, anular, rejeitar aquilo que Jesus conquistou por nós, para nós, no seu sacrifício. Então, nós não podemos ter esse retrocesso. Eu aceito Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, mas junto com isso, eu trago todas as crendices, eu trago todas as mandingas, as idolatrias, todas as superstições, todos os adereços de uma velha religiosidade,
porque eu entendo que isso é necessário e acrescenta a minha fé e salvação, então eu estou fora do propósito e do princípio da palavra do Senhor. Eu preciso entender que o que Cristo fez é pleno, perfeito, completo, é suficiente. Quando antigamente, hoje a gente já não vê muito isso mais, mas antigamente quando alguém aceitava Jesus e você ensinava, fazia uma oração com a pessoa, você fazia ela orar aceitando Jesus e ela declarava assim: creio em Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Irmãos, nós não precisamos de mais nada. Em nome de Jesus, entendam isso. Entendam isso, por favor. Nós não precisamos de mais nada. Ah, pastor, mas aí a igreja não enche, pastor, aí a igreja... Irmãos, quem vai acrescentando dia a dia os que hão de ser salvos é o Senhor. Uma igreja precisa crescer saudável, uma igreja precisa crescer alimentada, uma igreja ela tem que crescer alicerçada dentro da palavra, para que ela possa suportar os dias maus. Uma igreja que enfrenta as suas adversidades. Quando eu me refiro à igreja, irmãos, eu me refiro não à instituição, mas a nós como igreja, que enfrentamos as nossas adversidades, lutas, porque a nossa fé está firmada no Senhor. Daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu vou avançando aqui e vocês vão entender bem aquilo que eu quero falar. Então Paulo estava dizendo isso. Ele diz para os Gálatas: se vocês circuncidarem de novo, que sentido teve a morte de Jesus para você? Irmão, se você precisa de um sal grosso, de uma rosa ungida, se você precisa de um lenço ungido, se você precisa de um cajado da vitória, se você precisa dessas práticas para que você possa alcançar a sua promessa, a sua vitória, o seu milagre, que sentido teve a morte de Jesus para você? Não teve sentido. Nós continuamos cegos, seguindo práticas humanas. Eu estou falando disso desde que eu estou falando de Gálatas aqui, irmãos, porque esse era o problema da igreja que eles estavam enfrentando, esse retrocesso. Vamos continuar lendo. Versículo 3, e de novo protesto a todo homem, ele está dizendo, olha, todos aqueles que se deixar circuncidar novamente, estão obrigados a guardar toda a lei. Você quer guardar a lei? Então vai ter que guardar tudo. Então esquece Jesus, volta para a lei, mas com uma condição. Você tem que saber que esses rudimentos são pobres, fracos, o sangue de bodes e touros não pode perdoar pecado. Você não vai encontrar na lei a salvação. O Salvador é Cristo, a plenitude dos tempos é Cristo, então não tem como misturar santo e profano. Não tem como dividir a glória de Deus com estas coisas. É como se novamente nós estivéssemos crucificando o Filho de Deus. Amém? Então vamos lá. Versículo 4. Hoje eu vou só até o 15. Ele diz: separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Irmãos, a graça exclui a lei exclui a graça. Esses dois não conseguem se harmonizar, não há como nós caminharmos disso. Paulo disse, se vocês querem guardar a lei, vocês vão estar separados de Cristo. Vocês estão caindo, vocês estão decaindo, vocês estão dispensando a graça de Cristo. Olha o perigo, irmãos, do retrocesso. Olha o perigo de voltarmos às velhas práticas da nossa antiga religião. Ah, pastor, mas isso ninguém faz. Engano seu. Tem pessoas que querem Jesus, que querem seguir a Cristo, que querem caminhar com Cristo, querem andar na presença do Senhor, mas não conseguem se desgarrar das tradições que receberam lá na sua antiga religião. Estão presas, estão amarradas, escravizadas por estas práticas. Paulo disse, se vocês querem novamente viver isso,
Então vocês vão estar separados da graça, vocês vão estar separados de Cristo e vão estar decaídos, vão estar caídos da graça. Ponto. Essa graça, esse favor, essa paixão, sacrifício que Jesus fez por você, por mim, por nós, Paulo está dizendo para eles, isso para vocês não vai ter sentido e não vai ter valor. Por quê? Aí ele dá uma explicação. Versículo 5, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. O que nós esperamos? A justiça de Deus, a volta de Cristo, a justificação. E isso é um ato que nós vamos alcançar através de quê? Não da lei, mas através da fé. Vocês lembram que nós falamos que os que são da fé são filhos de Abraão? Não são filhos da lei, são filhos de Abraão. Porque Abraão não teve que obedecer uma lei. Abraão é filho da fé. Ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós precisamos observar a fé, irmãos. Esse final aqui agora, eu acho que tem alguma coisa bem legal. Pelo menos para mim é muito importante. Ele diz assim, porque a fé em Jesus, porque em Jesus Cristo, versículo 6, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor, pela caridade. Eu vou repetir, porque eu quero que você guarde algo aqui importante. Porque em Jesus, preste atenção nisso, abra o seu coração aí, porque eu acho que isso pode mudar a tua vida. Porque em Jesus, uma pessoa, porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, a prática da lei, tem virtude algum, mas sim a fé que opera pelo amor, pela caridade. A fé do cristão, meu querido, não se apoia em um livro, em um conjunto de regras. A fé do cristão se apoia numa pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo diz circuncisão ou incircuncisão, isso deixou de ter relevância, porque em Cristo é numa pessoa que está a nossa esperança, a nossa fé, ela está em Cristo. Não coloque a sua fé em práticas, em denominações, em homens que eu falo no sentido de orientações humanas. A sua salvação está numa pessoa, e essa pessoa é única, chama-se Jesus Cristo. Vou repetir, em Jesus Cristo, porque em Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor e pela caridade. Glória a Deus. O nosso negócio não é um conjunto de regras. Eu digo sempre que quem está preocupado em guardar regras, quem está preocupado com o inferno, é porque nunca amou Deus e não merece o céu. Nós temos que amar o Senhor. Nós temos que ser livres em Cristo, ficar firmes na nossa liberdade, amar a Cristo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, mas acima de tudo, entender que não é a religião, é Cristo, é em uma pessoa. Nossa fé, meu irmão, a nossa obediência, ela não é apenas em uma lei, como eu disse, mas é uma pessoa. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo. Porque em Cristo é que a nossa fé está fundamentada. Aí Paulo faz uma declaração aqui no versículo 7. Ele diz, corrieis bem, vocês estavam indo bem, vocês estavam caminhando na fé, vocês receberam de coração a palavra, a gente já mostrou como eles trataram Paulo. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem foi que veio perturbar vocês? E ele diz no versículo 8, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Então cuidado, irmãos, porque nem tudo que você ouve, nem tudo que você recebe, vem daquele que te amou, te escolheu e morreu por você.
Tem coisas que vão chegar até os seus ouvidos que não são de Deus e muito menos para te edificar. São para te separar de Deus, são para colocar no teu coração sentimentos contrários aos princípios da fé e que vão te afastar de Deus. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você recebe. Paulo pergunta para eles, poxa, vocês estavam indo tão bem. Vocês estavam indo bem. Quem vos impediu? Quem foi que veio com conversa fiada para roubar do coração de vocês a verdade? E falando de lei, falando aqui da lei, é evidente que fica claríssimo que eram falsos crentes, falsos sacerdotes, falsos líderes. Irmão, porque alguém fala em Deus não significa que é de Deus, irmão. E que essa pessoa está na graça. Que essa pessoa está na bênção. Às vezes a pessoa, ela é até sincera. Mas ela está semeando no seu coração algo que vai te separar. Vai fazer você ficar, como ele disse aqui, ó, separado de Cristo e caído da graça. Vai voltar para a velha vida? Alguém chega para você e fala que você precisa, por exemplo, despejar um sal grosso na sua casa para espantar os espíritos ruins, as más influências, os maus fluidos. Essa pessoa pode falar isso dentro de um sermão, dentro de uma igreja evangélica. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Onde é que está Cristo aí? A nossa vida está no Senhor. A nossa fé está nele. Quem nos guarda é ele. Se o Senhor não guardar, vão vigiar a sentinela. Eu estou dando um exemplo. Porque as pessoas, às vezes, elas estão indo bem, irmão. Mas chega um, chega outro. Ou é por isso que a gente tem muita restrição com aquilo que as pessoas ficam ouvindo. É muito perigoso hoje. Isso aqui, ó, isso aqui que está acontecendo, ó. Eu dando uma palavra aqui na internet. Irmãos, isso aqui é perigoso demais. Porque do mesmo jeito que pode sair uma coisa boa, pode sair uma coisa ruim. E tem gente, irmãos, que não tem conhecimento bíblico, não sabe filtrar nada, tudo que ouve, recebe e toma como uma verdade. Só que às vezes isso não é uma verdade e isso acaba matando a fé da pessoa. Vocês se lembram de uma passagem bíblica? Quando a Bíblia diz que Deus enviou um profeta jovem para que ele fosse dar um recado, para que ele fosse até um rei dar um recado. E quando ele chega lá, Deus falou, dê o recado, vira as costas e vai embora. Não coma naquela cidade, não volta por esse caminho. Ele vai e faz igual Deus mandou, oferecendo tanta coisa para ele, ele não aceitou. Quando ele está voltando para casa por um outro caminho, a Bíblia diz que um profeta velho, ele ouviu falar que o profeta novo esteve lá e foi atrás dele. Chegou, eu tô sendo bem objetivo, tá, irmãos? Bem rápido. Ele chegou perto do profeta novo e falou, olha, vamos lá para minha casa, vamos voltar comigo. Ah, não, eu sou profeta e Deus falou que eu não posso voltar. O profeta velho falou, mas eu também sou profeta. E Deus falou que é para você ir. Ele falou assim, ah, então tá. Se Deus falou para você, então eu vou. E acabou tendo a sua vida destruída. Irmãos, não é porque alguém se diz profeta que é profeta na tua vida. Não é porque alguém se diz profeta que é profeta na tua vida, não. Irmãos, profeta na tua vida é aquele que Deus chamou para profetizar na tua vida. Para com esse negócio de ficar escutando tudo enquanto é profetada, profecia. Irmãos, eu creio que Deus fala, creio. Creio que Deus mostra. Creio, mas creio nisso, irmãos, como eu costumo brincar aqui com a minha família, creio com força. Mas temos que tomar cuidado. Paulo disse, quem foi que persuadiu vocês? Essa persuasão não veio de Deus, não. Aí ele diz, cuidado, porque um pouquinho de fermento leveda a massa toda. A pessoa às vezes está bem na igreja, está servindo a Deus, e eu já vivi essa experiência na nossa igreja. Uma vez uma pessoa chegou na igreja lá e começou a entregar a revelação, me criou uma confusão, e eu cheguei perto dessa pessoa e falei, olha, você não entrega mais revelação na igreja.
Se você tiver revelação, você vai falar para mim, nós vamos orar, e depois que nós orarmos, nós vamos confirmar, e se Deus confirmar, a gente vai e entrega. Por quê? Entregou um monte de revelação, profetizou um monte de coisa, e sabe o que cumpriu? Nada. Nada se cumpriu. E a Bíblia diz que se profetizou e não cumpriu, é falso profeta. Se falar que Deus falou e Deus não falou, tá lascado, porque a Bíblia diz, ai daquele que falar que eu falei, se eu não tiver falado. Isso é perigoso. Afirmou que uma pessoa ia morrer, tem quantos anos isso, pastor? Uns 5, 6? Uns 8, né? Tem uns 7, 8 anos. Afirmou que alguém ia morrer, a pessoa está vivinha até hoje. Diz que não passaria daquele ano. Que tinha poucos meses de vida e que o Senhor mandou preparar tudo para morrer. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Eu creio em profecia. Mas cuidado, porque um pouco de fermento leveda a massa toda. O diabo vai levantar situações e pessoas para poder roubar a sua esperança, a sua fé, os teus propósitos. Ele disse aqui, quem vos persuadiu? Não se deixe persuadir. Não se deixe persuadir. Não tome nenhuma decisão precipitada. Ore, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Deus vai falar com você, o seu Deus fala. Cuidado para não ficar brincando, jogando sorte por aí. Toda hora pega a Bíblia. Ai, Senhor, fala. Ai, Senhor, fala. Irmãos, para com isso. Vamos amadurecer. Jesus fez uma obra linda na cruz. Essa obra foi plena, completa. Jesus disse, está feito, está consumado. Os céus estão abertos, o véu se rasgou, aleluia, você tem acesso à sala do trono, você pode entrar pelo novo e vivo caminho, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para de ficar escutando um monte de blá blá blá, de blá blá blá. E tem gente que adora coisa nova, tem gente que adora revelações, adora profecias. Irmãos, tá, pelo amor de Deus, essa é a grande revelação, essa é a grande profecia. A revelação e profecia, ela tem que ter um propósito, tem que edificar, tem que consolar. Irmãos, se não houver consolo, se não houver edificação, se não houver um confrontamento, irmãos, não há sentido profecia. Profetizar o que já está na Bíblia não é profecia. Deus está mandando você santificar, o Senhor está mandando você orar, o Senhor está mandando você vigiar. Isso não é profecia, meu irmão, isso é Bíblia, isso já está na Bíblia. Quando Deus vai dar uma profecia hoje, é para mudar uma circunstância. Quando Deus vai dar uma profecia hoje, meu irmão, é para mudar uma circunstância, tem que ter um propósito, um objetivo. Cuidado com a pequena porção de fermento, porque ela destrói a massa inteira. Nós temos, por experiência, eu e a pastora, decepções no meio evangélico por causa de revelações. Pessoas da nossa família que receberam revelações que não se cumpriram. Hoje o coração está fechado e não acredita mais na igreja evangélica, porque foram dadas revelações que geraram expectativas e esperanças. E essas expectativas e esperanças foram frustradas, porque não eram revelações que vieram de Deus, não se cumpriram. Cuidado, não creiais a todo espírito. A Bíblia manda você julgar as profecias. A Bíblia manda você julgar os espíritos. Quando você receber algo, julgue. Pastor, eu não posso julgar. Não, você não pode não, você tem que julgar. É a Bíblia que manda você julgar. Põe na balança, ora, jejua, pede confirmação, pede a Deus para usar outro vaso, pede a Deus para usar outra pessoa que não sabe daquilo que aquele falou. Seu Deus não é Deus de confusão.
Deus dá a graça para o povo, Deus dá a nova aliança para o povo, Deus dá a salvação em Cristo para o povo. Aí chega uma meia dúzia lá e começa a trazer tudo de novo, trazer tudo de volta, e vem trazendo de novo sábados, luas, festas, e vem trazendo um monte de princípios e tradições. Irmãos, é crente dançando festa, desculpe, não vai ficar bravo comigo não, esse ano até parece que não vai ter. É crente dançando festas juninas, participando de arraiais, não sei o quê. Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, eu nem vou entrar nisso aqui, me desculpe. Aqui e agora não é hora disso. Mas vamos avançar. Você é livre, cuidado para a idolatria não fazer parte da tua vida de novo. Cuidado para você não estar fazendo pacto e parte com ídolos de forma indireta. Vamos avançar. Versículo 10. Meu pai. Versículo 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá o dano. Paulo está dizendo, olha, eu acredito, eu tenho confiança em vocês, eu acredito na fé de vocês, que vocês não vão voltar a compactuar com esse povo. Eu tenho confiança que essas pessoas que estão perturbando vocês, seja quem for, essas pessoas vão sofrer as condenações. Irmãos, Deus confia em você. Não volte para a velha vida. Não volte para as velhas práticas. Não volte para a idolatria, para a feitiçaria. Não volte a consultar mortos. Não volte para as superstições. Não faça isso. Jesus é a plenitude de tudo na sua vida. Paulo disse, eu confio em vocês. Eu confio que vocês não vão me decepcionar. Versículo 11, já estou encerrando. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Ele está dizendo, se eu tivesse pregando essa circuncisão para vocês, se eu tivesse falando que isso é necessário, por que eu estaria sofrendo perseguição? O problema é que a mensagem de Paulo confrontava aquilo que eles estavam acostumados a ouvir. Sabe aquelas pessoas que você prega para elas e elas falam assim, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim com os meus pais. Então, se a gente aprendeu alguma coisa, significa que aquilo é a verdade? Não é plausível, não é coerente que a gente vá para a Bíblia estudar, refletir, aprender com Deus. Eu acho que isso é o coerente. Amém? E não... Paulo disse aqui, olha, se eu estivesse pregando isso para vocês, por que eu seria perseguido? Só que o escândalo da cruz seria aniquilado. Versículo 12. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos inquietam. Essa tradução, algumas bíblias dizem assim, eu queria que fossem castrados aqueles que vos inquietam. Outros teólogos defendem que queriam que fossem eliminados essas pessoas. Mas o mais correto é que Paulo queria que eles fossem castrados, que eles nunca mais viessem falar sobre isso. E ele diz no versículo 13, porque vós, irmãos, do 13 agora ao 15, ele faz uma mudança aqui no assunto, porque quando ele fala da liberdade, ele teme por algo. Eu estou falando para você que Cristo te fez livre. A Bíblia diz que você tem que ser livre no Senhor. Mas Paulo tinha uma preocupação, e é o que ele expõe para os Gálatas aqui agora. Aqui eu já voltei para o meu reloginho, tá, irmão? E toda hora eu olho lá. Qual a preocupação que Paulo tinha com relação à liberdade? Olha o que ele diz. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Paulo está dizendo, o fato de vocês serem livres
não é para vocês pecarem. Ao contrário, vocês são livres para não pecar. Vocês são livres. A liberdade que Cristo nos condiciona é uma liberdade de viver essa nova essência, dessa nova lei, dessa nova aliança que abole todo o princípio e propósito da lei. Se nós agora pegarmos esta liberdade e usarmos esta liberdade de forma errada, como ele diz aqui, olha, dar lugar à carne, não, eu sou livre, porque aí vem aqueles que querem fazer uso dessa liberdade, porém de uma forma distorcida. Não, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre, Jesus morreu por mim, ele conquistou tudo na cruz, está selado, está consumado, e o que eu fizer agora em nada altera o amor de Deus por mim. Não, não. Eu sou livre para não pecar. Antes eu era escravo do pecado. Agora eu sou livre para não pecar. O pecado não tem domínio sobre mim. O pecado não tem domínio sobre você. Você é livre para escolher não pecar, porque toda a cadeia do pecado e da escravidão do pecado na tua vida foi quebrada. Amém? Então você é livre para não pecar. Não é a liberdade para pecar. Você é livre para não pecar. Você não é mais escravo do pecado. Você já não é mais subjugado pela escravidão do pecado. Mas Paulo temia. Ele disse, olha, não deis agora ocasião à carne. Na live de amanhã, o que eu vou falar com vocês? Sobre as obras da carne e do espírito. Para que essa diferença ela seja observada de uma forma bem cuidadosa. Amém? Então, Paulo está dizendo aqui, eu vou repetir. Fostes chamados à liberdade, não use então da liberdade para dar ocasião à carne. Irmãos, não vá pecar porque você é livre. Ah, eu sou livre. Eu já vi pessoas falar isso. Cara, não importa o que eu fizer. Jesus levou meu pecado. Um dia uma pessoa chegou, falou para mim, a pastora conhece também, e essa pessoa falou, acho que foi com a pastora, não foi nem comigo não. Essa pessoa virou e falou assim, não, o pecado não existe mais. O pecado acabou, porque Jesus levou o nosso pecado. Eu posso fazer o que eu quiser, que agora eu não tenho mais pecado. Olha a distorção. Olha o que Paulo falou lá. Quem está persuadindo vocês com essas conversas fiadas? Isso é o diabo. Isso é uma obra maligna. Jesus nos libertou, aleluia. Somos livres, glória a Deus. Não estamos mais sob o domínio da lei? Não. Somos livres no Senhor, amém. Mas eu sou livre para não pecar. Eu sou livre para viver e servir ao Senhor. É isso que nós temos que entender, amém? Então vamos ler aqui para encerrar a live de hoje aqui. Então ele diz assim, olha, toda a lei se cumpre numa só palavra, e ele diz nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, o fato de eu ser livre, o fato de eu ter essa liberdade, eu não posso com isso viver uma vida que contradiz, inclusive a lei também. Aí você fala, pastor, mas peraí, é lei ou é graça? A lei não aboliu? Sim, mas quando Jesus ele foi arguído sobre como seriam os mandamentos, Jesus resumiu em dois, amar a Deus sobre todas as coisas e o quê? E ao próximo como a ti mesmo. E sabe por que Paulo fala sobre essa importância do amor ao próximo, desse respeito que nós devemos ter? Ele diz sobre isso aqui, porque se vocês mordem um ao outro, se vocês mordem e devoram uns aos outros, vocês vão se destruir. Porque quem não ama aquele que vê, o seu irmão a quem vê, ele não pode amar a Deus a quem não vê. Sabe o que Paulo está falando em outras palavras para você ser bem simples para você entender? Como é que eu vou dizer que uma lei me libertou se eu sou réu das obras da carne na minha vida? Ah não, eu sou filho de Deus,
fui adotado pelo Senhor, o Espírito do Senhor está em mim, pelo que clama Abba Pai, foi o que a gente estudou ontem aí, mas eu não suporto o outro, eu não perdoo o outro, eu não convivo com o outro, eu não engulo o outro, eu não tolero o outro, se eu puder eu vou arrebentar o outro. Irmãos, então peraí, será que realmente eu estou liberto? Será que eu estou cheio do Espírito? Porque no capítulo 4, uma das coisas que nós estudamos foi essa aqui, versículo 5. Porque Jesus veio para nos remir, ele veio para que recebamos a adoção de filhos, ele diz que somos filhos, e porque somos filhos, Deus enviou em nossos corações o seu Espírito, o Espírito do seu Filho que clamava Pai. Como é que eu vou dizer que eu tenho o Espírito de Deus então, se eu não consigo nem conviver com irmãos, com a igreja, com o corpo de Cristo? Eu não consigo conviver com crentes de outra igreja. Só eu estou certo, só a minha está certa, a minha visão. Então a minha visão não é reino. Deixa eu falar, meu irmão, o Espírito que habita em você, ele tem uma visão, a visão de reino. Você serve a Deus na sua igreja? Aleluia! Continue lá, seja fiel, ame o seu pastor, seja leal ao seu pastor. Tá tudo beleza, certinho. Mas juntos, eu e você, servimos ao reino. Servimos o reino. E precisamos ter essa visão de reino. E no versículo seguinte agora, Paulo ele dá uma narrativa, uma descrição do que é a obra da carne e o que é a obra do Espírito. Por quê? Porque ele citou aqui em cima que eu não posso, na minha liberdade, dar lugar à carne. Então ele fala quais são as obras da carne que um crente livre e liberto, cheio do Espírito Santo, não pode praticar. Aí você vê o crente mergulhado nessas obras carnais, como é que você vai dizer que essa pessoa tem o Espírito Santo? Como é que você vai afirmar que essa pessoa tem o Espírito de Deus? Porque a Bíblia diz que os que andam no Espírito não vão cumprir a concupiscência da carne. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá bom? Amanhã nós vamos poder avançar aqui e entrar nesse assunto, porque não dá. Se eu entrar aqui sobre obras da carne e obras do Espírito e for falando um pouquinho sobre cada um, a gente não consegue encerrar, tá bom? Então, nós vamos ficando hoje por aqui. Lembre-se, vamos fazer um resumão aqui? Ó. Lembre-se, primeiro, fique firme na liberdade com que Cristo te chamou. Para de ficar tendo retrocesso. Para com esse negócio de práticas ocultas, superstições. Pare com isso, irmão. Você é livre em Cristo. A obra de Jesus é perfeita na sua vida. Ele te libertou. Jesus te libertou. A obra dele é perfeita. Você não precisa de mais nada. Nada. O sangue dele, a obra dele é suficiente para te abençoar e mudar a tua história. Não volte aos rudimentos fracos do mundo, não. Uma vez eu encontrei com um pastor, e eu já contei isso na igreja, e esse pastor, eu não gosto de falar mal assim, né, irmãos, fazer comentários assim, ainda mais em rede social, mas como eu falo isso sempre na igreja, eu vou acabar citando. E esse pastor veio falar comigo que ele estava fazendo um negócio na igreja dele que era forte, e era violento, e era a fitinha amarrada no braço lá, e a fitinha tinha 7 nós, e que tinha que dar um nó por dia, e que quando desse o 7º nó, e tal, quando a fitinha arrebentasse, aí a bênção ia vir, o milagre ia vir. Eu olhei dentro dos olhos dele e eu falei, pastor, você acredita nisso mesmo? Eu falei, você acredita nisso de verdade? Fala para mim, aonde está Jesus aí? Eu falei com ele, por favor, me mostra. Aonde está Jesus? Se um irmão da tua igreja viajar para a Bahia, voltar com uma fitinha do Senhor do Bonfim, amarrada, com 7 nó, que argumento você vai ter para dizer para ele que aquilo é pecado, que aquilo está errado? Me diga, qual o argumento que você vai ter?
Não, mas não é. É porque o povo, é porque a fé. Irmãos, se eu ensinar o meu povo que ele precisa de alguma coisa para adorar a Deus, e não cumprir o que o Senhor diz, que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, essas pessoas, quando não tiverem essas coisas, elas vão cair da fé. Meu irmão, quem não tem hoje, com essa crise, os subterfúgios para acrescentar a sua fé, estão se sentindo vazias. Agora, quem adora a Deus de verdade, meu irmão, a porta está lá, a igreja está até aberta, porque a gente não fecha a igreja, mas a igreja não tem culto, a pessoa não pode ir, mas ela está, firme, porque ela está firme na liberdade com que o Senhor lhe chamou. Deixa eu concluir a história do pastor. Participamos de um evento. 3 horas depois eu encontro com o pastor, a fita já estava arrebentada no braço dele. Sabe por quê? Porque no fundo nem ele acreditava. Ele usava isso como um elemento para dizer para o povo que aquilo ali ia gerar fé e aumentar a fé. Irmão, não gosto disso. Não estou aqui levantando polêmica, não estou aberto a polêmicas, não gosto. Aprenda a adorar a Deus em espírito e em verdade. Fique firme na sua fé. Você é livre. Você não precisa de mais nada. Você é livre. Não traga mais nada para dentro da sua fé. É você, a sua fé e o teu Senhor. E isso te bastará. Aí Paulo, ele fala sobre o perigo de circuncidar de novo, que é o mesmo que anular Cristo. Irmão, se eu acredito, ele era confrontável. Não era muito não, irmão. Continua fazendo tudo do mesmo jeito. Então, foi confrontável na hora que ficou com vergonha, mas depois voltou a fazer tudo. Então, irmãos, fique firme na sua fé. Jesus morreu por você na cruz, o sangue dele foi derramado. Adore o Senhor. Você não precisa de mais nada. Não traga esses rudimentos fracos e pobres de novo para dentro da sua fé. Não traga isso. Cuidado para a idolatria não entrar de novo no seu coração. Cuidado para você não começar a depender de coisas e não confiar no Cristo que te salvou. Que Deus abençoe você. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, conforme falamos hoje, a nossa fé não está apoiada, Pai, em práticas. A nossa fé não está apoiada em objetos. A nossa fé não está apoiada hoje em leis. A nossa fé está apoiada em uma pessoa. E essa pessoa, Pai, é a pessoa do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Meu Deus, que possamos ficar firmes na nossa fé. Que os fermentos deste mundo, que as más influências e conversações não nos façam novamente voltar a práticas antigas, mas que possamos ficar firmes, convictos na nossa fé, para que Deus possa nos alcançar e abençoar. Senhor, nós cremos que dentro de muito pouco tempo o Senhor virá. Pai, os sinais estão aí. A qualquer momento entendemos e cremos que o arrebatamento da igreja poderá acontecer. Nos ajude, Pai, a te adorar em espírito e em verdade. Na igreja, em casa, no trabalho, na rua, no ônibus, aonde estivermos, que sejamos verdadeiramente adoradores do Senhor. Que possamos, Pai, ter a nossa vida no teu altar. Que a liberdade que o Senhor nos deu não seja uma liberdade que me empurra para o pecado, mas uma liberdade que me faça decidir não pecar, ser livre para dizer não e não me submeter à escravidão do pecado. Quantas pessoas, Pai, que me ouvem agora, quantas pessoas que estão afastadas, desviadas, até querem voltar para a igreja, mas o que eu ouço da boca delas eu não consigo.
é mais forte do que eu, me prende lá fora. Eu não tenho forças. Sabe o que é isso? Isso é a escravidão do pecado. Sabe por que eu e você, quando decidimos que vamos fazer algo, a gente faz? Porque nós fomos livres dessa escravidão. Então aprenda isso. Você não é livre para pecar. Você é livre para não se submeter à escravidão do pecado. Que o Senhor te dê graça nessa liberdade e que você continue sendo fiel e servindo ao Senhor da tua vida. Em nome de Jesus e para a tua glória nós oramos e te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Não se submeta de novo ao jugo da lei, da escravidão, do pecado, mas fique firme.